Olá, piscianos e piscianas, tudo bem com vocês? Piscianos, sejam bem-vindos a mais uma leitura para o seu signo. Eu vou começar, piscianos, pela energia que vai estar influenciando esse período para vocês. E, piscianos, a energia, ela fala sobre questões que são bastante complexas. Essa semana para vocês, né, esse período em si, ele não vai ser muito tranquilo. É claro que a sua reação em relação aos acontecimentos pode tornar as coisas mais leves. Mas essa é uma energia que fala muito de decepção, uma energia que fala sobre mentiras, né, cópia. Então aqui, né, inveja também, dependendo da ocasião, do que está sendo desenvolvido. Mas essa é uma energia que coloca vocês, piscianos, a terem que blindar a sua energia de alguma forma. Seja com bons pensamentos, boas interações, preces, cuidados, né? É claro que cada pessoa tem a sua forma de se cuidar espiritualmente, de cuidar da própria energia, mas essa energia se refere muito a isso, né? Vocês podem estar lidando ali com alguma mentira, com alguém que tem uma conduta, possivelmente às vezes ali enganosa, né? Alguém que faz as coisas quando ninguém está vendo, né? Uma pessoa que cria situações, até mesmo lidando com um ambiente que está drenando de alguma forma a sua energia. De alguma maneira, aqui tem alguma coisa que gera um certo engano, alguma mentira, alguma coisa nesse sentido, tudo bem? Vamos com a energia complementar aqui. E com a energia complementar, fala em relação a como você convive, como você lida com a comunidade em si. A comunidade, ela pode representar tanto um ambiente familiar, quanto um ambiente de trabalho, né? As pessoas com qual você lida ali dia a dia, pode representar uma comunidade, aonde representa vizinhos, aonde representa uma organização. Então, aqui, piscianos, vocês podem ter alguém que está contando mentiras ou existe uma dificuldade em lidar com alguma situação, com alguma organização, com algum local de trabalho, porque ali existe muita corrupção, né? Ou existe ali coisas sendo escondidas debaixo dos panos. Vamos ver o que está sendo desafiador para vocês aqui durante esse período. O que está sendo desafiador para vocês está relacionado com pessoas com autoridade, né? Então, pode representar o quê? Oficiais de justiça, pode representar departamento de polícia, né? Seja estadual, federal, ou também guardas, pode representar assim um chefe dentro de uma organização. Aqui realmente retrata você tendo uma dificuldade para lidar com uma pessoa que tem ali uma certa autoridade, né? Pode ser juízes também, dependendo da situação. Eu não vejo que isso esteja relacionado, por exemplo, com pessoas que tenham uma autoridade, no sentido assim, tem uma superioridade em relação à profissão. Aqui eu vejo realmente assim, que são órgãos oficiais, né, que lida ali com direitos, que lida ali também com o que é certo, o que é errado, o que precisa estar dentro da lei. Então pode também se tratar de leis, regras aqui. E eu sinto assim que vocês podem estar tendo um problema com alguém ou um problema no lugar e você vai muitas vezes precisar acionar, né, essa pessoa oficial aqui
ou essa autoridade de alguma forma, e pode ser que está sendo desafiador, porque talvez você não esteja recebendo a atenção que você precisa, que talvez eles não estejam dando tanta atenção para o que você está falando, ou às vezes existe uma dificuldade de acreditar no que você está falando, ou você sente que eles não estão fazendo nada, tá? Então tem alguma questão relacionada a isso. Vamos seguir, piscianos, vamos entender um pouco mais. Vamos ver do que se trata tudo isso, o porquê dessa energia. Eu vejo que vocês podem estar trabalhando em algo, construindo algo aqui. Pode também se tratar de reformas, ou se você está dentro de um ambiente profissional, você está ali construindo algo, resolvendo algo, ou cuidando de algo. A sua energia ali está focada e concentrada em resolver ou cuidar de alguma situação, piscianos. E parece que você está colocando uma dedicação mútua nisso, né? Então, você está trabalhando em algo aqui. Só que você está totalmente concentrado ou concentrada nisso. É como se não tivesse nada ao redor ou não existisse qualquer outra pessoa que conseguisse tirar você desse foco ou dessa concentração que você está tendo no momento. Mas parece que chega para vocês alguma comunicação. Você está ali trabalhando, fazendo alguma coisa e de repente alguma coisa se acelera de repente. Não é algo que você previa, não é algo que você imaginava. Você poderia até estar sentindo algum desconforto. Você está ali fazendo um trabalho, realizando uma tarefa, consertando alguma coisa e de repente chega algo muito rápido aqui. Isso vai gerar uma certa exaustão, pode gerar um certo estresse. Ou pode ser assim, você está construindo algo, alguma coisa de repente chega e tira totalmente o foco, ou desconstrói o que você está ou do que você está construindo. Mas eu sinto assim que a hora que estiver acontecendo tudo isso, existe também uma ação espiritual aqui. Para outros, pode se tratar de alguém pedindo ajuda ou alguém pedindo algum tipo de apoio e essa ajuda e esse apoio sendo negado. E aí você entendendo que eu não posso me lidar com essa situação porque eu não estou recebendo a ajuda ou o apoio que eu preciso. E é como se na situação alguém ficasse ali em cima do muro, sabe, não sabendo para onde ir, o que fazer, como se a pessoa ela ficasse perdida. Eu realmente sinto aqui, piscianos, que talvez não seja uma situação que você já tenha lidado antes. Por quê? Porque você, na hora que acontece algo aqui, você meio que está indo para um lado e para o outro, você não está sabendo o que você faz. Se você liga para uma pessoa ou liga para outra, se você age de uma forma, se você age de outra, é como se de repente você ficasse meio perdido ou perdida com a situação. Você cria uma certa expectativa ali na hora de que alguém próximo, de que alguém vai fazer algo por você, mas você percebe que talvez a pessoa ou essas pessoas você não está podendo contar de alguma forma. Vocês podem estar lidando com alguma energia materna aqui, pode representar uma chefe também. Tenho energia de Libra, Virgem, Aquário. Mas aqui tem algo relacionado com vista também, como se eu estivesse de pé olhando
alguma coisa, observando alguma coisa, de repente algo caísse, ou de repente ocorresse algum tipo de desestrutura aqui. Mas é uma situação, piscianos, que vem muito rápido. Eu tenho a repetição da energia aqui. Aqui pode ser muitas coisas. Ou alguém auto-sabotou o seu trabalho, e aí quando você chega ali para trabalhar, você é surpreendido ou surpreendida com alguma notificação, com alguma mensagem. E aí você fica meio perdido ou meio perdida sem saber o que fazer, porque talvez isso mude toda a sua rotina ou toda a sua programação de alguma forma. Aqui pode ser que alguém estava fazendo algum trabalho, arrumando alguma coisa, e de repente essa pessoa se machucou, essa pessoa, de repente você escuta um barulho, você vai ver alguém caiu de algum lugar, aconteceu alguma coisa, e você está ali pedindo ajuda às vezes para vizinhos, ou pedindo ajuda para alguém que mora com você, essa pessoa ela não está ajudando, ela não tá te dando a atenção que você precisa, e aí você fica meio perdido ou perdida em saber o que, que você faz ali na situação. Vocês podem estar lidando com alguém de Touro, Virgem ou Capricórnio. E pode ser que essa energia ela venha para acalmar um pouco as coisas. Ou seja, a energia que vai ajudar na situação em si. Então, aonde tem muito estresse, muito peso, muita exaustão, a coisa acontecendo, você está tentando buscar ajuda num lugar, você não está conseguindo, mas tem alguém ali que vai tentar acalmar as coisas de alguma forma. Só que eu ainda sinto que o desespero ou a decepção pode colocar vocês num certo medo, e se você entrar nessa energia de medo, você não vai conseguir se acalmar e tomar a decisão mais correta aqui na situação. Aqui também fala sobre opções. Opções, brigas, discussões. É como se houvesse algum tipo de discussão e que isso se resultasse, assim, essa briga ou essa discussão faz com que alguém fique mentalmente obcecado ou mentalmente excessivo. Ou por causa de uma briga ou uma discussão anterior, alguém fica com uma ideia negativa sobre uma outra pessoa e por ficar com essa ideia negativa, acaba não recebendo o suporte que precisa ou acaba não tendo a ajuda dessa pessoa de alguma maneira. O que eu sinto aqui, piscianos, é que tem muita coisa sendo envolvida. Você está ali fazendo a sua parte, você está trabalhando em algo, ou você está indo trabalhar, você pode estar trabalhando com construção, ou se você contratou um serviço de alguém, alguém está construindo, consertando alguma coisa, mas de repente vem um barulho do nada, ou vem uma notícia do nada, porque assim, tudo acontece rapidamente, você não consegue nem evitar a situação. E é como se a preocupação ou o desespero não deixasse você pensar direito na melhor coisa a ser feita. Você às vezes está pedindo ajuda ali,
mas talvez as pessoas não estejam ajudando, ou as pessoas não estejam se envolvendo. E aí pode ter alguma coisa que envolva, né, como eu falei, essa pessoa oficial de alguma maneira, que pode ser desafiador eles chegarem até vocês ou eles fazerem alguma coisa de imediato. Mas ainda assim vai ter alguém ali que vai tentar acalmar as coisas. Aqui também alguém pode ficar extremamente obcecado ou obcecada. Talvez aqui seja algum ciúmes possessivo, algo nesse sentido, porque a outra pessoa acredita que a pessoa que está se relacionando tem outras opções ou tem outros contatos. Isso pode gerar uma certa discussão por causa de um ciúmes aqui sem controle. Vocês também têm alguém aqui que está tendo uma atitude muito relacionada com o passado. Pode ser irmãos, irmãs, que eles estão se comportando da mesma maneira. Essa energia, ela também fala a respeito de alguém do passado de Touro, Virgem ou Capricórnio, que essa pessoa está tentando contato, essa pessoa está tentando alguma reaproximação, e isso pode estar gerando discussões entre os casais aqui. E para outros piscianos, vocês podem ter alguém do passado de vocês retornando dessa energia. Fala sobre cobranças aqui. Eu sinto, piscianos, que vocês podem estar falando para alguém como que a pessoa, diante a situação, ela pode ser tão fria, ou ela pode ser tão ruim a ponto de não ajudar. Só que eu sinto que realmente essa energia, ela não se importa com o que está sendo falado. Imagine que acontece alguma coisa, essa energia, ela poderia ajudar por ser uma energia que está mais próxima, ou por ser uma energia que tem essa possibilidade de fazer isso, mas essa energia ela se recusa. E aí isso faz com que vocês digam para eles que eles são frios, ou que eles mudaram, ou que eles são pessoas ruins, mas de alguma forma é como se eles não estivessem dando a mínima para isso. É como se eles não quisessem mais se comunicar, ou eles não quisessem mais estar perto de alguma maneira. Se vocês estiverem lidando com a energia de Libra, Gêmeos ou Aquário, pode haver um comportamento de vai e volta constante. Uma hora eu te ofereço atenção, outra hora não. Uma hora eu quero te ver, te mando mensagem, outra hora eu fico em silêncio. Então existe muito uma atitude aqui de estar tentando ali agir de uma maneira amigável, só que às vezes você sente que você não está sendo muito bem correspondido. Aqui, piscianos ou piscianas, fala sobre um fim de ciclo, principalmente se for com a energia de Aquário. É como se cortasse ali algum contato ou interrompesse uma conexão, porque talvez essa pessoa, ela acredita que não vale a pena, ou que não quer de fato contribuir com algo. Então, assim, piscianos, eu estou tentando trazer assim uma leveza aqui para essa energia, mas realmente a energia ela está bastante complexa, ela está bem intensa. Parece que tem coisas acontecendo meio que fora do controle. Você está ali vivendo, tudo indo muito bem, de repente vem algo, uma mensagem, um barulho, alguma coisa, você corre imediatamente ou você escuta atentamente aquilo
Você fica sem saber como reagir, você não sabe se liga para alguém, se vai para um lado ou vai para o outro, porque isso altera algum fator na sua vida. Isso vai envolver vida em comunidade, isso vai envolver pessoas com autoridade. E independente da circunstância, tente no momento manter um pouco da paciência. Por quê? Porque assim você vai conseguir pensar numa melhor postura. Porque aqui fala o quê? Que você pode realmente ficar meio perdido, para que lado que eu vou, como que eu faço para resolver isso, e acabar tomando atitudes que não vão te ajudar naquele momento, muito pelo contrário, que vão te atrapalhar. Né? A energia, ela fala muito sobre uma mente que fica constantemente ali negativa, ou preocupada, ou ansiosa demais por causa de uma situação. Não tente ali, Piscianos, discutir, bater boca com alguém, porque você pediu uma ajuda, ou diante da circunstância a pessoa poderia ter feito algo e não fez. Não fica tentando justificar por que essa pessoa fez isso, por que essa pessoa não se movimentou, mas tenta olhar para a situação e tomar uma atitude que vá levar a uma consequência futura mais leve. Não para uma energia como está aqui do 9 de espadas. Eu sinto aqui também que tem muito uma questão kármica acontecendo. Como se esse acontecimento ele fosse relativamente ligado a algo kármico. Por exemplo, o algo kármico aqui não é que você está pagando alguma coisa de vida passada. Não é nada disso. Mas, assim, o descuido. Algo precisava ter sido cuidado, nutrido, consertado, melhorado. Se deixou postergar e passar muito tempo. E aí tentou fazer isso em cima da hora, ou tentou fazer isso num período que não era muito bom, e aí ocorre esse problema, né? Então é como se alguém tivesse ali indo fazer uma realização, buscando isso, mas no momento que não é favorável, porque fala sobre desvantagem aqui também, ok? Bom, vou pegar um aconselhamento para vocês agora, piscianos. E eu sinto muito por essa energia, tudo bem? Piscianos, a energia diz para você o seguinte: por mais que as coisas elas vão parecer imprevisíveis ou caóticas, use do seu conhecimento, use do seu entendimento para lidar com aquilo. Nem sempre as coisas ficam no seu exato equilíbrio. Às vezes algumas coisas saem fora do curso, mas pede para que você use o seu conhecimento, a sua inteligência para resolver a situação. Ir atrás daquilo que é certo, daquilo que vai te ajudar de alguma maneira. E a partir desse momento, esteja livre, né, para vivenciar melhores coisas na sua vida. Isso precisa acontecer, na verdade, assim, não é que precisa, talvez eu tenha ido longe aqui na situação, não é que isso tem que acontecer, isso está acontecendo porque não houve uma atenção antes, né? Então, estava ali várias coisas acontecendo, você estava muito concentrado ou concentrado em algo, enquanto no entorno várias coisas se movimentando. E essa coisa que se movimentava chegou até vocês. Então, eu vou citar um exemplo. Você está construindo uma casa, você está lá erguendo um muro, mas está em época de chuva, está tendo chuvas muito fortes. Então você começou logo pela manhã a erguer um muro e de repente veio aquela chuva com ventania e derrubou o muro que você estava fazendo. Você perde dinheiro, você perde tempo e pode ser que o muro caia sobre você ou caia sobre algum outro local. E aí isso te dá mais problema, porque é uma coisa que vem e de repente você não consegue controlar. Então, não adianta ali depois ficar
criticando, brigando consigo mesmo, brigando com os outros, brigando com a sua família, né? Por que você não me avisou que isso ia acontecer? Por que você não viu, sei lá, a previsão, qualquer coisa nesse sentido? E aí, isso de alguma maneira vai fazer você se concentrar na discussão, no que não é preciso e esquece ali que você precisa fazer. Então, algo desmoronou, o que eu tenho que fazer ali na situação para melhorar ao menos ou tornar a situação mais leve? Porque se eu entrar numa energia de desespero, eu vou complicar mais as coisas, isso pode gerar resultados piores, isso pode me trazer problema com oficiais, então não descartaria, por exemplo, prefeitura, como eu falei, oficial de justiça, defesa civil, coisa nesse sentido. Porque eu também sinto que tem algo relacionado com construção de estruturas aqui. Tudo bem? Então é isso, piscianos. Tenham um bom período, tá? Eu espero que vocês passem por qualquer situação de maneira tranquila, de maneira leve. Bom período para vocês, tá bom? Se cuidem, tchau, tchau.